Mateus, capítulo 17. Mateus 17, versículo... Vamos ler do 14 em diante. Quando chegaram para junto da multidão, Mateus 17, 14, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou-se e disse, presta atenção, igreja, que Deus ilumine vocês. Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático, sofre muito. Pois essa palavra do lunático diz que era tipo um ataque epilético, né? Esse menino ficava fora, ficava em transe, quebrava as coisas, se jogava no chão, tentava se matar, se arranhava todo. Aconteceu com esse menino aqui. Senhor, compadece meu filho, porque é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Aí trouxeram o menino. Esse menino já tinha ido à presença dos discípulos e os discípulos não puderam fazer nada. Aí quando trouxeram o menino, ele falou no versículo 17, no final, ele diz, até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Aí no versículo 18 diz assim, e Jesus, guarde isso, e Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Ficou curado de quê? Da doença chamada lunático, né? Então diz que era um espírito que se apossava desse menino e fazia com que esse menino ficasse doente. Aí o que aconteceu? Levaram esse menino ao discípulo de Jesus e eles não puderam fazer absolutamente nada. Não sei se oraram, a Bíblia não diz que levou... que levou aos seus discípulos, versículo 16, apresentei os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Ou seja, devem até ter tentado, né, botar as mãos, falaram, não sei o que falaram lá, fizeram a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, né, a oração do Crê em Deus Pai, cantaram um corinho, né, aí que as pessoas se enganam, né. Então aí, no versículo 18, ele diz, e Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, desde aquela hora ficou o menino curado. Então o discípulo, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, chamaram Jesus no canto, não na frente de ninguém. Quando tem dúvida, a gente tira a dúvida no cantinho, com o pastor, com alguém que você sabe que vai te tirar a tua dúvida, vai lá no cantinho, não expõe ninguém, vai lá, pá, e conversa. Então ele diz assim, ó, e perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? O Senhor chegou, expulsou, mandou embora. E ele respondeu, Jesus respondeu, qual foi o motivo que eles não puderam expulsar o mal daquele garoto? Por causa da pequenez da vossa fé. Ou seja, não acreditavam em Jesus, né? Não acreditavam naquilo que Jesus falou que deu a eles. Eu vos dei poder para pisar serpente, escorpião, e porão as mãos sobre os enfermos, os demônios sairão das pessoas, e vão curar pessoas no meu nome. Então Jesus deu poder para eles. Jesus já tinha dado poder para eles. Mas o poder, a palavra, que é o poder de Deus, ela tem que se misturar com a fé. Aí eles não fizeram isso. Então diz, pois, em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, e direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará e nada vos será impossível. Versículo 21. Não sei se na tua Bíblia, como está esse versículo. Na minha Bíblia, ele está entre colchetes, assim, desde o começo até o final do versículo. Não sei se você está lendo, não sei se você está com uma Bíblia. Deveria todo mundo estar com uma Bíblia
acompanhando, né? Não só ouvindo, mas acompanhando para poder ler. Não sei, vou até puxar aqui. Quem é que está com a Bíblia na mão aí, está acompanhando? Na tua Bíblia, esse versículo 21 está entre colchetes, ou seja, 2 símbolozinhos assim, chama de colchete. Aí está assim, ó, mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e por meio de jejum. Então, aqui, que a igreja tradicional, a igreja pentecostal, a igreja, 90% da igreja de Jesus, baseia-se a doutrina do jejum. Então, eles atribuem o jejum para receber poder. Então, quando eu jejuo, eu tenho poder. Então, não sei se na tua Bíblia, não sei se você está lendo a Bíblia, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, ó. Aqui, ó, tá aqui. Então, não sei se você está fazendo isso. Seria bom que você estivesse fazendo. Se você estivesse com a tua Bíblia aberta para você poder acompanhar do jeitinho que está escrito. Isso tem sido problemas para o crescimento das pessoas, porque elas acreditam no que o pastor está falando. E muitas das vezes o pastor está mentindo. Muitas das vezes o pastor está inventando passagens bíblicas. Muitas das vezes o pastor ele está tirando o versículo do contexto. Não tem o que, irmão? Não tem o colchete? Ou tem o colchete? Tem o colchete? Tem o colchete? Diz sim. Se não tem o colchete, diz não. Não tem o colchete, né, Salvador? Tem mais alguém aí que tem o colchete? Em 99% das Bíblias, 99% das Bíblias, elas, da Almeida, elas têm esse colchete. Ou então, duas vírgulazinhas assim, uma no começo e outra no final. Você pode também observar, 2 vírgulazinhas, uma no começo e outra no final. O que quer dizer isto, esse colchete? O que quer dizer esse colchete? Porque tudo tem a ver. Quer dizer o seguinte, que no original, porque o Novo Testamento foi escrito no hebraico, no grego. O Novo Testamento foi escrito no grego. Então, no grego, esse versículo 21, no original, quando escreveu Mateus, a língua grega, ela não contém este versículo. Por isso que eles colocam entre parênteses e colchetes. Mas ele está aqui. Você vai falar assim, mas ele está aí, pastor, e vai fazer o quê? O senhor vai dizer que no original não tem. Quem é que vai acreditar no senhor? Tá bom, vamos entrar nessa tese aí que você disse agora. Eu disse, mas que passou pela sua cabeça. Eu disse, mas passou pela sua cabeça. Que esteja lá. Mas esta casta não se espere, senão por oração e por jejum. Eu vou desmentir que esse versículo não está lá com esse próprio texto que está aqui. Que a luz de Deus bata na sua mente, ou se já está, que ela fique aí. Que a revelação, que a saúde espiritual esteja sobre você. Para você compreender isso. Você lê o quadro aqui do 14, diz que levou o menino para os discípulos, eles não fizeram nada, não conseguiram fazer nada, e Jesus repreendeu eles, falou que eles eram uma geração incrédula, ou seja, incrédulo quem não crê, né? Quando chama de alguém de incrédulo, porque a pessoa não crê. E no versículo 18, Jesus fez algo que praticamente quem lê isto não presta atenção. O que, pastor? No versículo 18. Agora você vai prestar atenção. Jesus repreendeu o demônio. Olha, Jesus não fez uma oração. Veio um garoto cheio com demônio, que tinha uma doença causada pelo demônio. Tem muitas doenças que são patológicas,
são curadas com médico, com remédio, mas há doenças que não tem cura remédio. Médico não cura, remédio nenhum cura, injeção nenhuma cura. É demoníaca. Precisa-se repreender aquele demônio da pessoa. Tem ministério que fala que não existe demônio. Deixa eles para lá. A gente tem que acreditar no que está na Bíblia, não no que eles inventam, no que está na Bíblia. Então, você percebeu aqui que Jesus, ele não fez nenhuma oração. Talvez quando levaram esse menino para os discípulos fizeram as orações, como se faz. Oh, amantíssimo Deus, oh, poderoso, glorioso, maravilhoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vamos cantar um hino aqui para o demônio, sabe? Tem igreja que canta até hino para o demônio. Tem uns que falam até em línguas, fica falando em línguas para o demônio. A pessoa está na frente dele, endemoniado, e ele está falando em língua para o demônio. Ah, papai! Ah, papai! Que o teu povo aprenda certinho a Bíblia, papai. O que Jesus fez aqui? Para desmentir que Jesus não falou isto. O que ele fez aqui? Jesus repreendeu o demônio. Repreender não é a mesma coisa que fazer oração. O que é fazer oração? Senhor Jesus, eu te louvo, eu te amo, te adoro, o Senhor é maravilhoso, Senhor, ilumine o teu povo, que a tua igreja esteja totalmente iluminada. Isto é uma oração. Agora, o que é uma repreensão? Pastor, eu estou aqui com um câncer. Está com câncer? Eu te repreendo, câncer. Sai dele, sai dela, no nome de Jesus. Isto é repreender. Isto não é uma oração, porque Jesus não fez orações. Quando Jesus, se você perceber as curas dos discípulos, dos apóstolos, de Jesus, todas elas, quando ele expulsa o demônio, ele não faz nenhum tipo de oração em cima de doente, em cima de endemoniado. A única coisa que ele faz, ele usa de autoridade. Qual é a autoridade? Repreendeu. Ele repreendeu o demônio na vida daquela pessoa. Falou: demônio, sai dessa vida. Eu te repreendo, não te quero mais aí. Sai. Sabe o que aconteceu? Ele saiu. Então, por isso, quando Jesus repreende, desmente, cai por terra que Jesus tenha dito isto aqui no versículo 21. Que esta casta só sai com jejum e com oração. Primeiro, que Jesus não fez oração. Segundo, que Jesus não estava de jejum e o demônio saiu. Isto se chama sabedoria para entender o que o texto está dizendo. Não é o que eu quero que o texto diga. É porque a doutrina do jejum está baseada aqui. Todo mundo que prega sobre jejum fala, um irmão mesmo, que ele falou comigo aí, o irmão Marcos, que acompanha a gente pelas redes sociais, já foi lá algumas vezes, não congrega conosco, mas aprecia o nosso ministério. Ele falou que o pastor dele falou para ele: olha, você tem que estar sempre de jejum nos cultos, toda a igreja, de jejum e oração, porque pode a qualquer momento aparecer um demônio e tem que estar de jejum e oração. Ele falou para mim. Ele falou: eu não fico não, pastor. Sabe por quê? Porque eu aprendi a verdade. Então Jesus não fez nenhuma oração. Jesus nunca fez oração por doente. Jesus nunca fez oração por endemoniado. Oração não se faz por doente nem por endemoniado. Doença a gente repreende. Endemoniado a gente repreende. Foi isso que Jesus fez. Repreender não é orar, pastor. Não! Jesus não orou. Jesus não orou. Então, se ele não orou, ele não deu o exemplo, como que ele chega no versículo 21 e ele diz: esta casta só se espere senão por meio de oração e de jejum. Olha o versículo 20. Ele diz assim: e ele respondeu: por que não saiu? Por causa da pequenez da vossa fé. Ele não falou nada que foi por causa que ele estava porque ele não estava de jejum e nem porque ele estava em oração. Você percebeu aqui, ó, versículo 19.
Então os discípulos, se aproximando de Jesus, perguntaram, em particular, por que motivo não podemos expulsar o demônio? Jesus falou para ele, 20, e ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Por que eles não puderam expulsar? Porque eles não tinham fé na palavra. Eles não puseram fé naquilo que Jesus falou para ele. O que Jesus falou para eles? Eis aí vos dei poder para pisar serpente, escorpião. Se pôr a mão sobre os enfermos, serão curados. Se tiver demônio, você vai expelir demônios. Ele falou isso nesse livro que a gente estudou, que a gente tiramos dúvida na quarta-feira, no capítulo 16, olha aqui, capítulo 16, versículo 17, diz assim, e estes sinais hão de acompanhar, Marcos 16, 17, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Que sinais que vão seguir os que creem? Quais os sinais? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhe farão mal, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, viu? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, vocês vão expelir demônios. Ele falou, em meu nome, mas em jejum e oração, vocês vão expelir demônios. Ele falou assim, em meu nome. Irmão, meu Deus do céu, quanta luz tem essa palavra. Quanta luz! Eu quero ler a Bíblia toda. Que adianta você ler a Bíblia toda e não guardar nada? Não guardar nada. Eu falei quarta-feira de um assunto, 90% das pessoas que ouviram não lembrava. Quarta-feira agora. Quarta-feira. Por quê que a gente... Porque a gente não tem isso como... As aulas não temos como prioridade. Mas lembramos que temos que pagar a conta da luz, lembramos que temos que pagar a conta do telefone, lembramos que temos que comer, tomar banho, escovar os dentes, mas não lembramos do estudo que estudamos 2 dias antes. É por isso que o povo é destruído. O meu povo é destruído. O povo é destruído porque falta o conhecimento. Estude, leia, decore, é aquilo, ó. Ouça bastante. Ouça. Aprendeu? Agora pratica. Ouça. Não fica aí procurando mensagenzinha aqui, mensagenzinha ali. Tem gente que fica atrás de mensagenzinha aqui, mensagenzinha ali. Aí fica tudo perturbado. Você vê que a pessoa está perturbada. E tanta informação acaba deformando a mente da pessoa. Porque ela não consegue catenar a mente dela, não consegue organizar por repartições as coisas. Aí mistura tudo, aí fica biruta. Tá bom? Então, se você não deu para você entender isso, eu vou voltar de novo na segunda-feira explicando sobre isso, tá? Vou voltar com mais... Eu estou explicando os textos, eu não estou formulando uma mensagem, eu estou explicando o texto. Aqui é um texto de Mateus 17, né? Que eles usam para dizer que tem que jejuar, senão não tira demônio, senão não expele demônio, senão não sei o quê, senão o demônio te bata. Tá bom, queridos? Então vamos agora, nesses 30 minutos. 30 minutos, você está aí? Me dá 30 minutos para a gente encerrar. Para a gente encerrar, por enquanto, né? Esta série de 11 mensagens de 30 minutos, 40 minutos, sobre o tema Sentença contra Israel, dízimos nunca mais. Sentença contra Israel, dízimos nunca mais. 11ª parte. 11ª. 11. Já é 11 partes. Então, vamos lá ao texto que nós estamos mergulhando, né? Que é o texto, que é o nome da mensagem, sentença. Então vamos ler onde está escrito isso. Nós estudamos o texto de Malaquias. Nós tiramos muitas dúvidas, nós iluminamos muita gente só quem blasfemou em cima, desprezou. Paciência, amado, eu não sou o Espírito Santo, eu sou aqui só para ler.
Eu não posso convencer, irmão, vamos fazer uma sessão lá no escritório de 20 horas de imersão, nada disso, irmão. Se o Espírito Santo, uma letra, uma palavra, pá, bateu, o Espírito Santo iluminou, acabou. Não precisa de 60 horas, de sentar, ficar ouvindo 60 horas, não precisa. Porque ali uma palavra, pá, pum,